Olá, tudo bem? Como é que você está? Na última série nós conversamos sobre a visita de Jesus para Marta e Maria. Mas a verdade é que, às vezes, a dor também nos visita, bate à nossa porta e reclama para nós algum tipo de atenção. O que é que a gente tem que fazer diante disso? É o que a gente vai conversar nessa nova série. Vamos lá? Liturgia é uma organização da vida, imprimindo um ritmo, imprimindo uma direção e nos enquadrando para vivenciar algum tipo de experiência. Por isso que a gente tem as liturgias religiosas. Sabe, liturgia de culto? O que compõe ela? Orações, cânticos, existe um momento para se confessar pecados, existe um momento para se agradecer a Deus. É uma organização para a adoração. Ela canaliza a gente, a nossa atenção, ela canaliza a nossa expressão para adorar a Deus. A dor, muitas vezes, nos visita a nossa vida, bate a porta ou às vezes pula a janela mesmo dos fundos e entra sem a gente pedir. Aliás, quem é que pede para a dor entrar na própria vida? São pouquíssimas pessoas e pessoas que nós normalmente reputamos como muito doentes. Mas o fato é que nós somos visitados pela dor. E é necessário fazer uma diferenciação. Existe uma diferença entre dor e sofrimento. Dor é uma experiência negativa pontual. Sofrimento é a forma como reagimos a longo prazo à dor. Quer um exemplo fácil? Você está andando em casa e você bate com o seu joelho na mesa, um móvel qualquer. Aquele momento do impacto é a dor. Depois, quando o joelho começa a latejar, inchar, as reações posteriores do corpo lidando com aquele impacto é o sofrimento. Agora, quer trazer um pouco mais para a sua vida? Você recebe um telefonema às 3 da manhã. Você sabe, né? Telefonema às 3 da manhã nunca é bom. Principalmente se do outro lado do celular está alguém que você conhece, ou seja, não foi engano, é um parente. E aí as informações vão se somando, não é? O parente começa a falar com uma voz trêmula, alguma coisa aconteceu. Você já sente um calafrio e aí vem uma péssima notícia, uma notícia trágica, algo que impacta você. Aquele momento de receber a notícia às 3 da manhã e é uma notícia ruim, é a dor. Morreu? Perdeu? Aconteceu isso com ele? Esse momento do choque é o momento que a gente sente a dor. O sofrimento é essa acomodação das emoções quando tomar pé daquela dor. A aflição é aquela preocupação, entende? Então, dor e sofrimento são diferentes. Existe um homem na Bíblia, e que tem um livro próprio no Antigo Testamento, chamado Jó. Jó era um homem extraordinário, íntegro, reto, que se desviava do mal e era um grande adorador de Deus. Um homem muito rico, muito próspero, tinha muitas posses e também era um homem muito respeitado. Ele foge à regra do que muitas vezes as pessoas torcem. Fulano é rico, mas a vida deve ser uma bagunça, né? Não. Infelizmente para os invejosos, Jó era um homem rico, próspero e um bom pai, e um bom marido, e um homem correto. Ele tinha o pacote inteiro. Sequer era orgulhoso, ele fazia sacrifícios, inclusive, e cultuava a Deus intercedendo pelos filhos, caso eles estivessem em pecado. Esse era Jó. Jó era o tipo de gente que nós pensamos assim, esse não merece o sofrimento e a dor que se abateram sobre ele. E no caso, Jó, de uma vez só, é abatido por uma grande dor. Num determinado dia, ele fica sabendo, através de 4 empregados sobreviventes, que todos os demais empregados das casas dos seus filhos, todos os demais empregados que cuidavam de todos os seus rebanhos, de todas as suas posses, morreram.
Morreram vítimas de ataques de tribos nômades saqueadoras e morreram também até mesmo por um fogo que caiu do céu e que parecia o fogo de Deus. Mas mais que isso, todas as bois, ovelhas pereceram, seja por causa das tribos, seja por causa do fogo de Deus. E adivinha mais o que aconteceu? Ele acaba descobrindo por um desses empregados sobreviventes que um vento muito forte veio do deserto, se abateu contra as paredes da casa do seu filho mais velho e matou toda a sua prole. Todos os irmãos morreram de uma vez só. Essas notícias são trazidas para Jó, assim, de uma hora para outra, e em sequência. Ou seja, Jó estava ali na sua casa quando começaram a aparecer, um após o outro, esses 4 empregados, cada um trazendo uma notícia. Ao final das 4 péssimas notícias que ele recebeu, de que agora estava completamente falido, sem posses alguma, e que todos os seus filhos pereceram, faleceram, ele sente a dor de uma vez só. E é aí que a gente tem ali em Jó capítulo 1, versículo 20 ao 22, uma liturgia. Isso mesmo. Jó adota uma maneira de tentar lidar com essa dor, que a gente pode dividir em 3 passos que veremos ao longo das próximas semanas. E o primeiro passo está bem claro aqui. Ao ouvir isso, essas notícias todas chocantes, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem de nada culpou a Deus. Isso se chama liturgia para lidar com a dor. Quais são os passos que eu uso para lidar com esse choque, com esse terremoto que invadiu a minha vida? O primeiro passo, que é o que a gente vai ver hoje, está muito claro aqui. Jó é invadido por uma série de notícias que ele nem tem tempo de reagir. Mal o primeiro empregado já disse que ele perdeu parte de suas posses, já veio o segundo, já veio o terceiro, já veio o quarto. Após o quarto, finalmente ele tem a possibilidade de reagir. E é assim com a gente. Lembra do telefonema às 3 da manhã? Às vezes você ouve e o choque é tão grande que ele vem com uma espécie de delay. Você já sentiu isso? Uma notícia muito grave, você fica em estado de choque. O corpo não dói, a mente não acusa, não há sofrimento. Há só um estado de desacreditar da notícia, de pensar, mas como é que aconteceu isso, mas como é que foi, mas não há nenhuma reação mais própria. Todo mundo que acompanhou alguém em sofrimento, ou alguém que, no caso, recebeu uma dor intensa de uma hora para outra, sabe que precisa observar essa pessoa. Não é como se ela não tivesse sentido nada, é que o terremoto ainda não chegou. Ele se manifestou lá nas profundezas do oceano, mas ele só vai se transformar num tsunami que vai varrer a orla minutos ou talvez horas depois. E é assim que acontece com a gente. Depois do choque, uma dor intensa nos acomete. Jó havia ouvido aquelas notícias todas sentado. Quando a última chega, olha só o que acontece, versículo 20, ele se levanta. Ele se levanta. E aí ele passa a dar início a todos os passos da liturgia para lidar com aquela dor. Mas a primeira reação dele é se levantar. Por quê? A posição dele era sentado. O que ele está querendo dizer ali? Essa notícia é impactante o suficiente para eu abandonar o que eu estava fazendo. Ele estava sentado o quê? Escrevendo? Comendo? Ele estava sentado apreciando a paisagem? O que ele estava fazendo sentado? Ele deixa de fazer aquilo e ele muda de posição. Ele se levanta para o primeiro passo, encarar a dor. Isso mesmo, encarar a dor. Eu preciso parar tudo que eu estou fazendo porque neste momento a dor veio me visitar. É claro, gente, que eu não estou dizendo que todo tipo de dor
faz com que você tome uma atitude tão drástica assim. Mas se você não se levantar, se você não assumir que algo aconteceu, você não tem como ter essa métrica. É claro que a dor de acertar o seu mindinho na ponta da cama é muito menor do que a dor de perder um parente querido. É claro que a dor de ter sido demitido, mas ter saúde e capacidade de ir atrás de outro emprego, é diferente de você se ver adoecido de tal maneira que você perdeu o emprego e não pode sequer procurar outro. São dores em níveis diferentes, mas você só consegue ter pé disso se você olhar para ela, se você encará-la. Eu conheço uma pessoa que, diante de uma doença que acabou levando esse parente, esse ente querido, essa pessoa, nos momentos finais e durante a partida do seu ente querido, resolveu se esconder. Fugiu. Não queria falar sobre o assunto, não queria chorar sobre isso, não queria fazer perguntas. Era como se o parente não existisse e nada tivesse acontecido com ele. Na verdade, essa pessoa que eu conheço ocupou o seu tempo do momento em que acordava até o momento que ia dormir, reformando o próprio apartamento. Isso mesmo. Pintou ele inteiro, fez reparos e fazia isso ao longo do dia todo até cair exausto à noite de sono. Diante dos parentes que tentavam abordá-lo para trazer o assunto à tona e a necessidade de certas demandas, certas coisas que precisavam ser feitas, essa pessoa simplesmente fingia que eu não ouvia. Preciso terminar o apartamento, preciso terminar essa reforma. Isso era uma fuga. Muitos de nós não queremos encarar a dor e nós fugimos dela. E ao fugir dela, nós temos a sensação de que ela foi embora, mas não foi. Tanto não foi que, anos depois, nós somos acometidos de todo tipo de doença. Envelhecemos mais rápido, inclusive, porque aquela dor ficou incubada, mal escondida e nos adoecendo por dentro. Pior ainda, nós sentimos a dor latente, não a encaramos, mas acabamos despejando ela onde não deveríamos. Ao invés de lidar com ela, nós descontamos. Eu conheço pessoas especialistas nisso. Diante de dor e de revés, descontam nos filhos, descontam na esposa, descontam no marido, descontam no trabalho. Se são chefes, tornam a vida da equipe um inferno, porque está doendo. Não sabe o que fazer com aquela dor, não quer assumi-la e a despeja sobre os outros. Encarar a dor é necessário para você ter a exata dimensão do tamanho dela. E para você ter também discernimento de quanto e como você vai fazer para lidar com ela. Só assim é possível superar uma dor. Apenas assim é possível superá-la. Qualquer outra medida é fuga. Deus te abençoe. Eu acho que você recebeu o suficiente por um dia só. Eu acho que neste momento você está sendo desafiado aí na sua casa a parar tudo e simplesmente assumir. Algo aconteceu. Eu preciso tomar pé disso e preciso assumir que eu tenho que começar a viver para lidar com isso e superar. Seja corajoso, faça isso pelo seu bem e o bem das pessoas que estão ao seu redor. Grande abraço e até semana que vem com o nosso segundo passo dessa liturgia. Até!